Hoje o nosso bate-papo no episódio 3 da série 15, Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 12 da série 8, Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, destaca a importância da informação científica climática. Como convidado, recebemos Marcos Silveira Buqueriti, que é coordenador do programa Eixos Temáticos da USP e vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade, que criou também a Universidade USP Cidades Globais. Desde 2008, o pesquisador é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. O biólogo é doutor em Ciências Biológicas e Molecular e pós-doutor em Ciências Biológicas. No ano de 2010, Buqueriti foi selecionado como um dos autores líderes do 5º relatório de avaliação publicado em 2014 pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Em 2017, se tornou o único cientista radicado no Brasil a participar como autor do relatório especial 1,5 grau do IPCC, publicado em dezembro de 2018. Professor Marcos, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, que trata da COP30, né, do que nós vamos falar sobre o clima em Belém em novembro, aqui no Brasil. Como cientista do IPCC, né, do Painel Intergovernamental, né, de Mudanças Climáticas, qual o seu parecer, né, sobre o que é relevante sobre a pauta, né, científica para a COP30? Então, um primeiro ponto é que a pauta científica para as COPs em geral, ela é relativamente fraca. Não há uma conexão muito forte entre a ciência que nós trabalhamos no IPCC, que nós buscamos e colocamos em perspectiva no IPCC, e o que se fala de COP, né, durante a COP. Na COP são discutidos principalmente mecanismos de financiamento, etc., mas não há uma discussão, pelo menos nas COPs que eu participei, não há uma discussão, por exemplo, sobre as tecnologias que precisam ser aplicadas nos diferentes países. Não há uma discussão sobre os mecanismos, por exemplo, de fazer com que países mais pobres possam receber tecnologias de países mais ricos. Mecanismos sérios, né? Ações sérias que levem a essa transferência para que os países mais pobres possam fazer os mecanismos de adaptação e mitigação que eles precisam. Então, essa desconexão precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada. Eu pouco ouvi falar de IPCC nas COPs que eu participei, né? Então parece que não há realmente uma conexão. As duas coisas vão em paralelo, mas nunca se cruzam. Bom, sendo assim, a gente tem o último relatório 2021-22, e ele trata justamente das vertentes, né, que os diplomatas, né, depois têm que colocar as políticas, né, em prática. E o senhor está falando que às vezes é um pouco dissonante, né, um caminho de um e caminho de outro, né. Mas tendo em vista também que tem o aumento de 1,5, né, grau acima, né, da temperatura média do planeta, o que o senhor poderia falar a respeito desse aspecto, né? O que isso significa de fato, né, para o nosso dia a dia? Atingir 1,5, para você ter uma ideia, o relatório que mais trabalhou com a ideia de tecnologias é o relatório especial 1,5 grau, que tem um capítulo, que é o capítulo 4, que lista todas essas tecnologias, qual é a factibilidade de cada uma delas, né? Como elas poderiam ser aplicadas. Isso não é discutido na COP, mas essas tecnologias elas têm que ter uma aplicação muitas vezes local. Vou dar um exemplo com energia. Existem locais que têm bastante possibilidade de uso de energia eólica, outros que têm mais energia solar, outros que teriam mais de bioenergia. Então, isso precisaria ser pensado em nível mundial e trabalhado pela ONU, no caso, né?
para que essas tecnologias fossem aplicadas no lugar certo e na hora certa. Então, esse tipo de coisa não está acontecendo. Eu esperaria que na COP30, por exemplo, houvesse esse tipo de discussão. Mas, geralmente, o que a gente vê no IPCC da discussão pelos países, pelos diplomatas, é mais uma questão de ajuste de linguagem. Não há profundidade nenhuma sobre aquilo que nós colocamos como a ciência que explica os impactos ou aquelas que propõem soluções, mas sim uma discussão sobre os resumos e o que pode afetar algum país ou outro, etc. Então isso faz com que haja como eu disse antes, uma desconexão muito grande entre a ciência e os mecanismos decisórios, os mecanismos de formação de políticas públicas. Políticas públicas feitas sem embasamento científico, elas têm uma probabilidade muito maior de falhar, né? Enquanto as políticas públicas bem embasadas em ciência são aquelas que podem acertar mais. E nós não temos tempo nesse momento de errar mais, porque nós estamos num ponto, chegando em vários pontos que são pontos de não retorno. Se nós falharmos, aí nós vamos ter que colher realmente efeitos muito severos que vão prejudicar muitas pessoas. Tendo em vista essa urgência, né, existe algum documento que vai ser elaborado pelos cientistas aqui no Brasil ou do próprio IPCC? Existe alguma iniciativa, né, nesse sentido, né, de trazer essa relevância, né, para a pauta de negociação, né, da pauta científica? Então existem vários grupos, esse é um outro problema, existe um mosaico que me lembra muito a pandemia, né? Quando surgiu o problema da pandemia, apareceu um mosaico de opiniões, tanto de cientistas como de não cientistas, e aquilo virou um rolo, né? Um grupo de pessoas falando, não umas com as outras, mas gritando e desesperadas. E a gente vê isso, o que eu estou sentindo até agora é isso. Existe sem número de eventos, né? Um número muito grande de eventos sendo propostos agora. Eu acredito que vai haver um grande número de documentos e cartas com proposições, mas não existe nenhuma coordenação sobre isso. No nosso caso aqui do Instituto de Estudos Avançados e da USP, nós estamos trabalhando com um conjunto de eventos que está sendo feito numa cátedra, que é a Cátedra Clima e Sustentabilidade, e as outras cátedras e outros grupos de pensamento que nós temos no Instituto de Estudos Avançados, e a partir disso a gente pretende sim criar um documento que coloque em perspectiva aquilo que nós estamos vendo. Então nós estamos olhando, nós já fizemos um primeiro evento de agricultura, então já temos lá uma parte do documento iniciada. Agora vem um evento de verde urbano, nós vamos ter um evento de oceanos, nós vamos ter um evento de cidades, um evento de desastres e vários outros eventos. Hoje nós tivemos o evento Rua, que está aqui no meu peito, é um evento do programa Eixos Temáticos aqui da USP, que é um programa de políticas públicas, né? Então nesse evento foi colocada em perspectiva justamente a ação, né? O uso da ciência para uma ação dos cientistas junto com o poder público, junto com a sociedade em geral. Então, essas são as ações que nós estamos fazendo. Do Rua também vai surgir um documento, né? E no fim, provavelmente ali próximo da COP, nós vamos ter um conjunto de documentos aqui na USP que nós vamos poder juntar e dizer qual é a palavra da USP nessa ideia do que a gente tem que fazer com o clima. E professor, com relação assim à sociedade, porque sempre assim atingir a ciência, atingir, né, a sociedade civil, né, de uma forma mais próxima. O que o senhor diria assim, o que é necessário fazer para que essa ciência seja cada vez mais democratizada, né? Vamos dizer assim, essa linguagem também, enfim, atinja mais pessoas. Por um lado, a linguagem científica, uma visão que existe hoje é uma visão de que a gente deve simplificar a linguagem científica para que a população entenda. Eu concordo com isso, eu acho que isso é importante,
Porém, existe o outro lado. A população também precisa se esforçar mais para entender a ciência. Afinal, nós temos escolas que ensinam matemática, física, química, biologia. Então, as pessoas podem se importar mais com isso, né? Há um descompasso com isso também, né? Porque a sociedade está deixando de olhar a ciência. Por exemplo, qualquer tecnologia, essa tecnologia que nós estamos usando aqui na entrevista, né? Esse instrumento para filmagem, ele um dia foi pesquisa básica, né? Aqui tem no que nós estamos falando nessa tecnologia aqui, tem uma montanha de matemática, uma montanha de física, uma montanha de química, né? Tem todos os instrumentos químicos, nós temos toda a parte biológica envolvida nisso também. Então tudo isso é ciência que está sendo colocada agora através da engenharia, ela é colocada em perspectiva para a gente usar. As pessoas estão perdendo essa visão, as pessoas não estão mais entendendo que tudo que nós temos hoje, o conforto que nós temos hoje, de poder filmar com tanta facilidade, né? Quando na década de 70, 60, para filmar a gente precisaria de uma máquina grande, complicada, etc. e tal, e não poderia jamais transmitir isso do jeito que nós fazemos hoje, as pessoas perderam essa perspectiva. Então nós precisamos recuperar isso. Então a relação entre ciência e sociedade é uma relação bastante complicada nesse momento, porque há uma desconexão ocorrendo. As redes sociais têm um papel nisso, né? Porque as redes sociais, apesar de serem altamente tecnológicas, como eu acabei de falar, né, delas só poderem existir por causa da tecnologia, elas não se importam tanto em colocar a tecnologia. Mas eu não sei se isso é também relacionado ao fato de que nós temos uma quantidade de conhecimento tão grande que a sociedade está perdida de para onde olhar. Então, falta também, nós termos resumos, nós temos pessoas, jornalistas, cientistas, né, que reúnam a ciência e coloquem em perspectiva. Isso acontece muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, no mundo anglicano. Isso acontece pouco nos países latinos, né, de colocar em perspectiva esse conhecimento todo para que as pessoas entendam melhor. Então é preciso ler mais, é preciso escrever mais, e não ficarmos somente com os pedaços sem juntar o todo e entender como funciona o todo. E professor, o senhor tem assim a participação, né, em várias partes, né, da questão dos documentos, né, do IPCC. Gostaria que o senhor relatasse um pouco do seu trabalho, né, a respeito sobre o que, né, e as principais, né, vamos dizer assim, diretrizes, né? A minha preocupação no trabalho com mudanças climáticas, ela tem estado basicamente em 3 setores. Um deles é o setor energético. Eu trabalho muito com a cana-de-açúcar. O Brasil é esplêndido, o Brasil tem uma tecnologia incrível. Nós conseguimos desenvolver algo que não existe no mundo. É o país que tem uma das matrizes energéticas, eu creio que é a matriz energética mais sustentável do mundo, junto com a Suécia, porque a gente tem o etanol de cana que nós fizemos e a gente usa hidrelétricas, então a gente emite muito menos para produzir energia. Eu trabalho muito nesse setor, por quê? Porque a produtividade da cana-de-açúcar, ela está parada nesse momento, ela está parada entre 70 e 80 toneladas por hectare, e nós precisamos do uso de tecnologias, de biotecnologia, né, principalmente, para modificar a planta da cana-de-açúcar para que ela aumente a sua produtividade, ou seja, produza mais por hectare. Por que isso é importante? Porque quando eu aumento a produtividade, eu diminuo o uso da terra. Então eu posso ocupar a parte da terra que sobra, aumentando a produtividade, se é que eu não vou aumentar para produzir mais etanol ainda, mas eu posso até ocupar o espaço com floresta. A captura de carbono de uma floresta atlântica, como aqui no Sudeste nós temos, ela é 18 vezes maior do que a captura de carbono por um canavial. Então, se nós associarmos floresta e cana, a gente consegue muita coisa. Se nós conseguirmos usar o bagaço de cana, ao invés de queimar o bagaço, como nós fazemos, né, uma grande quantidade da bioeletricidade produzida é a partir do bagaço de cana,
Provavelmente esse instrumento que você está usando para filmagem foi carregado com energia que veio da cana, né, da queima da cana. A gente produzindo etanol ou produzindo outros compostos, que são compostos que poderiam ser usados na indústria de cosméticos, fármacos, etc., que é a biorefinaria, isso pode ter um benefício muito maior para a sociedade. A outra ponta em que eu trabalho é a questão de produção de alimentos. Então a gente trabalha com soja, a gente trabalha com sorgo, né, para entender o que vai acontecer quando a temperatura aumentar muito e quando a gente tiver uma seca mais forte. Quando isso acontecer, nós podemos perder produção, perder produtividade por causa desses elementos. Então a gente estuda isso no meu laboratório, nós estudamos isso, já publicamos vários trabalhos, publicamos inclusive meta-análises, que são trabalhos que examinam todos os trabalhos brasileiros, um trabalho que examina todos os trabalhos brasileiros já feitos, né, com plantas em alto gás carbônico, plantas alto gás carbônico junto com a seca, alto gás carbônico junto com temperatura ou junto com alagamento, dependendo da região. Entender isso é tremendamente importante, porque como isso está relacionado com a produção de comida, eu tenho que pensar agora em como eu vou ajustar a genética molecular, no caso dessas plantas, os genes dessas plantas, para que elas continuem com a produtividade e nós não percamos a produção de alimentos, que é crucial. E professor, tendo em vista assim que sempre há também uma certa polêmica, né? A gente fala em agrofloresta, né? Monocultura, né? As outras espécies, não só, né, a soja, as demais, assim, por exemplo, o senhor também traria a mesma forma de pensamento, né? Da questão assim de resistência, né? Nós temos soja, a primeira, né? O segundo é milho, né? A terceira é cana. Então nós temos grandes culturas, mas nós temos outras culturas que não são, às vezes, tão grandes, mas que são super importantes, porque o Brasil tem uma pegada agropecuária muito forte. Nós temos a pecuária também, né, que é outro ponto que nós estamos trabalhando também, mas a gente trabalha com as gramíneas, né, como é que essas gramíneas que os bois e as vacas comem, como é que a gente pode aumentar essa produtividade para diminuir o espaço que é usado para a produção pecuária. Então a gente tende a olhar tudo, a gente tem que olhar o café, a gente tem que olhar a laranja, assim como a gente tem que olhar lá o alface, o almeirão, nós temos que olhar todas as plantas, porque todas elas vão sofrer de alguma maneira por causa da mudança no clima. E o terceiro ponto que eu trabalho bastante é com a arborização urbana, né, com as árvores que estão nas ruas, que estão nos parques e mesmo as árvores que estão nas florestas periurbanas. Então nós estamos tentando encontrar meios e desenvolver tecnologias para podar melhor as árvores, para ter mudas mais sadias, né, que cresçam melhor, para entender como é esse padrão de arborização e como a gente pode posicionar as árvores de tal maneira as árvores têm um potencial de evitar eventos extremos como tempestades muito fortes, chuvas muito fortes. Por quê? Porque as árvores produzem compostos voláteis, né? Produzem alguns compostos que fazem a nucleação de nuvens, né? E esses cúmulos nímbulos que são formados lá às 3 horas da tarde, que depois fazem aquela chuva violenta que destrói tudo e acaba destruindo as árvores, talvez a gente consiga, até posicionando as árvores, se nós entendermos como as massas de ar se movem na cidade, a gente consiga talvez modelar isso para diminuir a intensidade dessas tempestades. Nós acreditamos que isso possa ser feito. Isso é uma tecnologia bastante complexa de ser feita, não dá para fazer com um pesquisador só, nós temos um grupo de pessoas pensando e trabalhando nisso. Então essa questão que eu chamo coletivamente de verde urbano, né, ela é muito importante para o clima e aí nós estamos fazendo, é uma das atividades que eu faço também no meu trabalho. Professor, chegando aos momentos finais, né, gostaria que o senhor fizesse as considerações visando a COP30, né? O que mais o senhor gostaria de falar? Eu esperaria que a COP30 vai ser uma COP provavelmente muito focada na região amazônica, porque ela está sendo feita em Belém e tem mesmo que ser, esse tema tem mesmo que ser discutido. O Brasil precisa parar de queimar, nós precisamos recuperar a Amazônia, isso não tem dúvida nenhuma, porque afinal toda
agricultura que nós temos, tudo que nós temos no sudeste, no sul do Brasil e outras regiões do Brasil, se deve, a agricultura do centro do Brasil se deve à existência da Amazônia. Então, nem é só uma questão da Amazônia per se, mas a questão da importância que ela tem realmente na região, não só para o nosso país, mas para em todos os países amazônicos. Mas há um outro ponto que nós estamos levantando aqui em São Paulo, que eu acho que é muito importante discutir na COP30. Então, São Paulo está levantando essa questão, que são as cidades, né? Nós estamos no Brasil com mais de 80% das pessoas vivendo em cidades. Então, todos os problemas climáticos, sejam eles lá no campo na produção de alimentos, sejam ele lá na Amazônia, seja ele na produção de alimentos no cinturão verde da cidade, ele vai refletir na cidade, ele vai agir sobre a cidade em si também. Então é muito importante que, junto com as questões amazônicas, as questões urbanas sejam discutidas, em como nós podemos preparar melhor as nossas cidades, nos prepararmos para os desastres e darmos mais conforto para as pessoas em relação a esses eventos extremos que estão por vir. Bom, muito obrigada e um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Cecília.